Já se perguntou de onde vem o seu eu? Você já parou em silêncio e tentou encontrar a origem do seu pensamento? De onde vem a voz interna que está neste exato momento compreendendo estas palavras? O que ou quem é o você que sente a textura do mundo, o calor do sol, a melancolia de uma canção? Por milênios, a humanidade intuiu que somos mais do que a matéria de que somos feitos. Mas hoje, a ciência nos força a encarar a pergunta mais fundamental de todas. A sua consciência, a própria essência do seu ser, é apenas um eco complexo, um fantasma gerado pela máquina de carne e osso que é o seu cérebro? Ou será que a busca pela origem do eu está nos levando a lugares muito mais estranhos do que a biologia ou a física jamais imaginaram? A nossa jornada começa há quase 400 anos com o filósofo René Descartes, que formalizou uma ideia que todos nós sentimos intuitivamente. Ele olhou para a mecânica do corpo e para a imaterialidade do pensamento e propôs o dualismo. O corpo, para ele, era uma máquina biológica governada por leis físicas. A mente, ou a alma, era outra coisa. Uma substância pensante, não física, que habitava e pilotava essa máquina. Descartes chegou a sugerir o ponto de contato, a glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro. Essa ideia de um fantasma na máquina é poderosa, porque espelha nossa experiência subjetiva, mas para a ciência moderna, ela cria um paradoxo insolúvel. Como algo sem massa, sem energia, sem localização no espaço, poderia interagir com o mundo físico? Como um desejo, que é imaterial, poderia causar o disparo de neurônios físicos para levantar um braço? Isso violaria as leis mais fundamentais do universo, como a conservação de energia. A ciência precisava de uma resposta que se encaixasse no mundo material, e para isso ela abandonou o fantasma e voltou suas lentes para a própria máquina. A visão científica predominante hoje é que a consciência não é uma coisa, mas sim uma propriedade emergente. Emergência é um conceito crucial. Pense em água. Uma molécula de H2O sozinha não é molhada. A umidade é uma propriedade que emerge quando trilhões dessas moléculas interagem de uma forma específica. Pense em um engarrafamento. Nenhum carro individual é um engarrafamento. O engarrafamento emerge do comportamento coletivo e da interação de muitos carros. Da mesma forma, a teoria materialista diz que um único neurônio não é consciente. Mas quando 86 bilhões de neurônios, com suas centenas de trilhões de conexões, disparam em padrões incrivelmente complexos e sincronizados, algo radicalmente novo e extraordinário emerge dessa complexidade, a experiência unificada que chamamos de eu. Neurocientistas estão em uma busca incessante pelos correlatos neurais da consciência, a assinatura exata da atividade cerebral que corresponde a uma experiência consciente. E algumas teorias fascinantes surgiram. A teoria do espaço de trabalho global usa a analogia de um teatro. A maior parte da atividade do nosso cérebro é inconsciente, como atores e técnicos trabalhando nos bastidores. A consciência seria o holofote no palco principal. Quando uma informação é importante o suficiente, como um perigo súbito ou um pensamento novo, ela é colocada sob esse holofote e transmitida para toda a plateia, de processos cerebrais, tornando-se globalmente acessível. É nesse momento que nos tornamos conscientes dela. Outra teoria moderna, a teoria do processamento preditivo, vai além. Ela diz que o nosso cérebro é uma máquina de predição. Ele não espera passivamente pelos sinais dos nossos sentidos. Em vez disso, ele constantemente gera um modelo, uma simulação da realidade. Seus olhos, seus ouvidos, sua pele estão apenas enviando relatórios de erro, dizendo ao cérebro onde a sua simulação interna não corresponde ao mundo externo. A consciência, nessa visão, seria o próprio processo de gerar e atualizar essa simulação da realidade. Mas quando os cientistas pareciam estar se aproximando de uma resposta puramente mecânica, eles se depararam com um muro, um abismo que separa o que o cérebro faz do que nós sentimos.
É o que o filósofo David Chalmers batizou de o problema difícil da consciência. Os problemas fáceis, que já são incrivelmente difíceis, são explicar como o cérebro processa as informações, como ele distingue um rosto de uma casa, como ele controla a fala. Mas o problema difícil é outro. É a questão de por que nós temos uma experiência subjetiva em primeira pessoa de tudo isso. Por que o processamento da cor vermelha se sente de uma certa forma? Por que a Nona Sinfonia de Beethoven evoca uma emoção específica? Por que não somos apenas computadores de carne, processando tudo no escuro sem nenhuma experiência interna? Essa qualidade subjetiva da experiência, o cheiro de café, a dor de uma pancada, a cor azul do céu, é o que os filósofos chamam de qualia, e é o grande mistério que a neurociência clássica ainda não conseguiu sequer arranhar. A frustração com os modelos clássicos levou alguns cientistas e físicos a procurarem por respostas no lugar mais estranho e fundamental da nossa realidade: a física quântica. O mundo quântico é bizarro. As partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e parecem decidir seu estado apenas quando são observadas. Esta estranha conexão entre o observador e o observado levou a teorias altamente especulativas, como a proposta pelo físico Roger Penrose e pelo anestesista Stuart Hameroff. A teoria deles, chamada de redução objetiva orquestrada, ou ORC-OR, sugere que a consciência não emerge das interações elétricas comuns entre os neurônios. Ela propõe que dentro dos neurônios existem estruturas minúsculas, chamadas microtúbulos, que poderiam funcionar como computadores quânticos. A consciência, então, não seria um cálculo clássico, mas o resultado do colapso da função de onda quântica acontecendo nesses microtúbulos, um processo que estaria literalmente entrelaçado com a geometria fundamental do espaço-tempo. É crucial dizer que esta é uma teoria considerada de fronteira, e a maioria dos neurocientistas acredita que o cérebro é um ambiente quente e úmido demais para que efeitos quânticos delicados possam sobreviver e ter um papel funcional. Mas a existência dessas ideias mostra que a busca pela origem do eu está tão aberta que nenhuma possibilidade pode ser completamente descartada. Então, depois de toda essa jornada, onde estamos? Começamos com um fantasma imaterial. Passamos pela sinfonia emergente de um cérebro-máquina, encaramos o abismo do problema difícil e espiamos as possibilidades bizarras do reino quântico. A resposta para a pergunta, sua consciência está no cérebro, parece ser um sim incompleto. Sim, ela parece depender inteiramente do cérebro para existir, mas como o cérebro a gera, continua a ser o maior de todos os mistérios científicos. Talvez o eu não seja uma coisa que possa ser apontada em um mapa cerebral. Talvez ele seja a própria música que a orquestra toca, uma onda de informação integrada e preditiva, um padrão que se auto-organiza e se sustenta momento a momento contra a marcha implacável da entropia. A busca pela origem do eu talvez não seja encontrar um endereço dentro do nosso crânio, mas sim entender como o próprio universo, através de nós, se tornou capaz de se observar e de se perguntar sobre a sua própria natureza. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a sua consciência é, no fim das contas, um processo físico, um padrão de informação, seja ele clássico ou quântico, o que nos impede de, um dia, com tecnologia suficiente, sermos capazes de copiar, transferir ou até mesmo criar esse processo? E se isso acontecer, um novo eu nascerá. Ou descobriremos que o eu original nunca esteve de fato confinado à máquina para começo de conversa. Se você gosta desse tipo de vídeos, se inscreva no meu canal